Hoje vamos analisar um caso da começo do século XX, então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Em 1909, Emily Treadray tinha apenas 16 anos, sendo a filha mais velha do Sr. John e da Sra. Grace Treadray. Ela tinha 3 irmãos, um irmão mais novo chamado Roland, que tinha 9 anos, uma irmã de 6 anos chamada Gwendolyn e uma irmã de 1 ano chamada Beatrice. A família morava no condado de Cornualha, na vila de St. Erth, em uma pequena casa de 4 quartos. A casa ficava na entrada da Vicarage Drive e estava no final de uma fileira de casas que se ramificava da estrada principal. Era bastante isolada e acessada por um caminho estreito que passava por um pequeno jardim cercado. Sra. Grace Treadray criou as crianças, pois seu marido trabalhava em uma mina na África do Sul. Para muitas famílias na época, a vida era difícil. Os salários eram baixos nas áreas industriais e rurais. O emprego era instável e havia pouco apoio em casos de doença ou desemprego. Por isso, alguns homens decidiram trabalhar no exterior. Após a Segunda Guerra dos Boeres, a mineração na África do Sul crescia rápido e pagava salários melhores do que em casa. Empresas de mineração recrutavam britânicos e, apesar das condições perigosas e da separação familiar por meses ou anos, os salários ofereciam perspectiva de real melhora financeira. Muitos homens, como John Treadray, deixaram suas casas para enviar dinheiro e garantir um futuro mais estável para quem ficou. Emily tinha aparência meiga e era querida por todos. Ela integrava o coral da Wesleyan Band of Hope e participava de todas as atividades. Ela terminou a escola, mas não trabalhava. Morava em casa e ajudava a mãe com o irmão e as 2 irmãs. Além de Emily, seus 3 irmãos e sua mãe, havia mais uma pessoa morando na casa, um jovem chamado William Hampton. Ele tinha 23 anos, havia nascido e crescido em St. Erth e trabalhava como minerador. Porém, ele não passou toda a vida na vila, pois aos 18 anos foi à América com a família, mas retornou sozinho à Inglaterra em novembro de 1907. Dona Treadray era amiga da avó de William Hampton e o conhecia desde criança, então não ficou descontente quando ele ficou amigo de Emily e, em outubro de 1908, ele passou a morar na casa de Dona Treadray. Esse arranjo agradava tanto a William quanto a Dona Treadray. Ele podia ver Emily todos os dias, enquanto Dona Treadray, com o marido trabalhando longe em Joanesburgo, contava com a ajuda de um jovem que podia auxiliar em várias tarefas da casa. William era descrito como alto, barbeado e de hábitos sóbrios, mas diziam que ele possuía uma natureza sombria e reservada. No Natal de 1908, William e Emily ficaram noivos. A Sra. Treadray não se opôs a isso, apesar de sua filha ter apenas 16 anos. Emily e William raramente eram vistos passeando juntos e alguns na vila duvidavam dos sentimentos dela por ele. Alguns meses após anunciarem o noivado, a atenção que William Hampton dava a Emily já não era mais bem-vinda e ficou cada vez mais claro que ela não desejava incentivar o interesse dele. Porém, William não notava a mudança nos sentimentos dela e seguia agindo como se nada tivesse mudado. No final da noite de domingo, 2 de maio de 1909, Emily estava na companhia de William Hampton. A Sra. Treadray os deixou juntos na cozinha enquanto saiu para visitar sua avó, de quem ela estava cuidando. As outras 3 crianças estavam em casa, mas já tinham ido dormir. Pouco depois que a Sra. Treadray saiu, Roland, de 9 anos, ouviu o som de uma luta no andar de baixo. Preocupado, ele se levantou e viu, horrorizado, sua irmã no chão sendo imobilizada por William Hampton, com o joelho em seu peito e as mãos no pescoço dela. Apavorado, Roland tentou sair de casa, mas a porta estava trancada. Tremendo, ele tentou passar, mas William Hampton gritou para ele recuar, dizendo que ele mesmo iria sair. Pouco depois, William pôs Emily em uma cadeira, mas ela tombou. Então ele a colocou em uma cadeira de vime perto da lareira e saiu de casa. Roland, visivelmente assustado, o viu passar pelos portões e cruzar as ruas antes de correr para pedir ajuda. Ele rapidamente encontrou sua mãe e contou a ela o que havia acontecido. Sra. Treadray voltou apressada para casa, bastante aflita, e no caminho encontrou o policial Ashford, que a acompanhou. Quando chegaram, encontraram Emily sentada imóvel na cadeira. Ao olharem mais de perto, ficou claro que ela estava morta. No entanto, William Hampton sumiu. A Sra. Treadray correu para a rua gritando e seus gritos logo trouxeram os vizinhos de suas casas.
Em instantes, os moradores da vila se reuniram fora da casa dos Treadray, muitos ainda tentando entender o ocorrido. Uma mensagem foi enviada para chamar o Dr. Davis, mas quando ele chegou, a morte já havia se instalado. Marcas de violência eram visíveis na garganta de Emily, e um exame detalhado indicou o uso de força considerável. Depois, ela foi levada ao andar de cima e colocada em uma cama. Apesar do choque geral, a atenção se voltou ao homem considerado responsável. Ninguém sabia onde William Hampton estava, mesmo poucos minutos após Roland sair para buscar ajuda e sua mãe voltar. Mas agora William não estava em lugar algum. Mais policiais chegaram e organizaram uma busca. Homens da região foram divididos em grupos e, apesar da escuridão, começaram a procurar o suspeito. A essa altura, o choque inicial na vila havia se transformado em raiva e todos estavam determinados a encontrar William Hampton. Lugares próximos foram minuciosamente verificados, incluindo Digger's Pits, a igreja, anexos, chalés e até mesmo as casas dos parentes dele. Apesar desses esforços, eles não conseguiram encontrá-lo. Por volta das 11h30 daquela noite, os policiais Wary e Roberts estavam de serviço nas ruas de Hale, uma cidade que fica a cerca de 4 quilômetros de St. Earth, quando um jovem se aproximou deles e disse que havia matado uma garota. Sem saber se era só um delírio de bêbado, ainda assim o levaram à delegacia. Já sob custódia, William insistiu novamente que havia matado Emily Treadray e, por causa do que tinha feito, decidiu se entregar. Ele contou que estava na cozinha quando Emily disse que não queria mais nada com ele. Então, por algum motivo, ele perdeu o controle, correu até ela e a estrangulou. Ele contou que a colocou numa cadeira e notou que os lábios dela estavam pretos. Abatido, disse: "Acho que a raiva causou isso." O policial Roberts comunicou à polícia de St. Earth que William Hampton estava detido. Assim que essa notícia chegou, o policial Ashford foi até Haley e formalmente acusou William Hampton do assassinato intencional de Emily Treadray. Estranhamente, William ainda fez outra declaração, dizendo ao policial Ashford que estava na cozinha quando ela terminou o relacionamento, ficou com raiva e a atacou. Um inquérito ocorreu em 3 de maio na sala de aula metodista, com o Sr. Richard Allen como presidente do júri. O acusado, William Hampton, esteve presente o tempo todo. Ele estava bem vestido com um terno escuro, gola branca e gravata escura, e em alguns momentos parecia pálido e tenso. A Sra. Grace Treadray, mãe de Emily, foi a primeira testemunha e, muito abalada, contou como William Hampton estava hospedado com a família desde outubro de 1908 e que nunca houve nenhum problema entre ele e sua filha. Ela disse que, dias antes do incidente, lembrava-se de Emily deixando claro que não queria mais que William Hampton a acompanhasse ou demonstrasse interesse. Olhando para o júri, ela disse que, no dia do incidente, saiu de casa por um breve momento e pediu para Emily cuidar das crianças. Mas logo depois, seu filho pequeno veio procurá-la e contou o que havia acontecido. Então, ela voltou imediatamente, encontrando o policial Ashford no caminho. Ela disse que quando chegou, viu sua filha caída em uma cadeira. O Dr. Davis, o médico assistente, também prestou depoimento. Ele disse ao inquérito que foi chamado para St. Earth na noite de domingo e chegou por volta das 11h20. Ele disse que examinou o corpo de Emily Treadray quando o rigor mortis começava a se instalar. Ele afirmou que um exame post-mortem foi feito por volta das 2h30. Por ele e pelo Dr. Mudge, que logo notaram marcas na garganta da garota, sugerindo o uso de força por mãos humanas. Ele disse que após o exame, eles puderam confirmar que a causa da morte foi asfixia devido à compressão da traqueia. O médico foi questionado sobre quanto tempo levaria para ela morrer após a compressão da traqueia, e o Dr. Davis respondeu que apenas alguns minutos seriam suficientes para causar sua morte. O policial Ashford foi a próxima testemunha. Ele relatou que na noite de domingo, a Sra. Treadray correu até ele na Forest Street, dizendo que sua filha havia morrido. Então ele foi até a casa com ela e entrou por uma porta lateral, onde viu Emily sentada em uma cadeira perto da lareira. Ele disse que a examinou, mas ela não respondia e havia marcas em seu pescoço. Ele acrescentou que, embora parecesse não haver nada a fazer, tentou respiração artificial, mas concluiu que ela estava morta após algum tempo. Ele disse que depois verificou a casa, mas William Hampton não estava lá, então chamou o Dr. Davis imediatamente. Antes de sair, ele disse ao inquérito que, ao saber da prisão de William Hampton, foi até Hale e o acusou formalmente de homicídio doloso.
Ele disse que revistou o suspeito e encontrou com ele itens como um anel de ouro e um pingente, que depois foram identificados como pertencentes a Emily. Roland Treadray, o irmão da vítima, foi o próximo a depor. Ele disse que tinha quase 9 anos e entendia a diferença entre o certo e o errado. Ele afirmou que, depois de ir para a cama naquela noite, ouviu um barulho, então desceu até a cozinha, onde viu sua irmã no chão com William Hampton ajoelhado sobre ela, segurando-a e apertando seu pescoço. Ele disse que perguntou o que ocorria, e William Hampton respondeu: "Ela só está doente." Ele contou como William Hampton moveu sua irmã do chão para uma cadeira e depois para uma de vime antes de sair. Ele contou que, após William Hampton sair, correu para pedir ajuda. O policial Wary, que havia prendido o acusado, foi o próximo a testemunhar. Ele disse que William Hampton o procurou em Hale durante o serviço e confessou ter matado uma garota em St. Earth. Ele afirmou que, sob custódia, o Sr. Hampton quis fazer uma declaração e deu o seguinte relato: "Tenho namorado Emily Treadray de St. Earth desde outubro passado. Esta noite, enquanto eu estava na casa da mãe dela, ela me disse que tinha desistido de mim e que não sairia mais comigo. Fiquei furioso. Ela estava de pé à mesa, comendo um pedaço de bolo e tomando uma xícara de chá. Eu pulei da cadeira onde estava sentado, agarrei-a pelo pescoço com as 2 mãos e a segurei. Caímos de costas no chão e segurei-a até morrer. Depois coloquei-a numa cadeira. Tenho certeza de que estava morta porque saía espuma da boca dela. Então saí correndo da casa, fui para os campos e segui para Hale. Ao ser lida, a declaração causou reação no tribunal, com os presentes visivelmente perturbados e murmúrios entre o público pelos detalhes relatados. A última testemunha foi o acusado, William Hampton. Ele disse no inquérito que estava na cozinha quando Emily afirmou que não queria mais nada com ele. Ele afirmou ter perdido o controle, agarrou-a pelo pescoço e a imobilizou no chão até que parasse de respirar. Depois, colocou-a em uma cadeira e deixou a casa. Ele parecia nervoso, mas falava com voz clara e disse que não tinha certeza para onde ir, mas acabou decidindo atravessar os campos em direção a Hale. Após ouvir todas as testemunhas, o legista afirmou ao júri que as evidências eram claras para a investigação. Ele disse que foi um evento angustiante para uma vila pacífica como St. Earth e que seria um choque para a comunidade. Ele explicou que William Hampton havia admitido à polícia o que tinha feito e que não havia absolutamente nenhuma dúvida de que ele havia causado a morte da garota. Ele disse que a única questão era se o ato foi homicídio doloso ou homicídio privilegiado e que a lei determina que num homicídio ilícito a intenção maliciosa é presumida, a menos que se prove o contrário. Ele afirmou que nada nas evidências indicava provocação suficiente e que o fato de a garota recusar mais contato não justificava o que ocorreu depois. Ele concluiu que as evidências apontavam claramente para homicídio doloso e que quaisquer circunstâncias atenuantes poderiam ser consideradas posteriormente em seu julgamento. Ele disse ao júri que seu dever era apresentar um veredicto de culpado. Após uma breve deliberação, o júri retornou e declarou que considerava William Hampton culpado de homicídio doloso. Ele ficou sob custódia aguardando julgamento. O funeral de Emily Treadray aconteceu na quarta-feira, 5 de maio, e estimou-se que mais de 1.000 pessoas se alinharam ao longo do trajeto da casa até a igreja da vila. Todas as casas fecharam as cortinas em respeito e os comércios estavam fechados. Quem não pôde ir ao cortejo assistiu em silêncio enquanto ele passava. O julgamento começou na quinta-feira, 24 de junho de 1909, sob a presidência do juiz Phillimore. A acusação foi representada pelo Sr. Asquith e pelo Sr. Howard, e a defesa pelo Sr. Seton, diante da acusação de homicídio doloso. William Hampton declarou-se inocente. O Sr. Asquith expôs o caso. Ele disse que o réu era menor de idade e havia morado anteriormente na América, onde ainda tinha família, mas retornou à sua vila natal de St. Earth em outubro de 1907. Ele contou ao tribunal que cerca de uma semana após voltar, conheceu Emily Treadray e fez amizade com ela e sua família. Então, em outubro de 1908, ele foi morar com eles, e no Natal de 1908 ficou noivo da moça, que na época tinha 16 anos de idade. O Sr. Asquith contou que, após um tempo, William achou melhor voltar à América para trabalhar e juntar dinheiro suficiente para retornar a St. Earth e se casar com Emily quando ela fizesse 20 anos. Ele disse que, apesar de ter trabalhado na mina, perdeu o emprego no início do ano por não acompanhar o ritmo esperado.
Ele também ressaltou que não havia evidências de um desentendimento sério entre o acusado e a moça antes da noite do assassinato. Mas o júri deve estar ciente de que o acusado realmente tinha o hábito de beber muito. As principais testemunhas foram as mesmas que haviam prestado depoimento na investigação judicial sobre a morte, e sua aparição no tribunal seguiu praticamente a mesma ordem de antes. Cada um foi chamado para repetir seus relatos, embora agora sob um exame mais rigoroso e exigente. Questões brevemente citadas na investigação judicial sobre a morte foram mais detalhadas, com advogados pressionando por precisão em horários, movimentos e conversas. Um ponto que permaneceu inalterado desde a investigação judicial sobre a morte foi que a defesa novamente não chamou nenhuma testemunha. Após a apresentação das provas, acusação e defesa fizeram discursos finais, revisando depoimentos e argumentando antes do júri deliberar o veredito. Sr. Asquith, pela acusação, afirmou que o réu fez 3 confissões distintas, todas confirmando que ele matou a garota por estrangulamento. Ele afirmou que a defesa alegou crime cometido por provocação repentina e perda imediata de controle. Mas esse não é o caso, e que nenhuma provocação poderia justificar o assassinato de outra pessoa. Ele acrescentou que neste caso não houve tal provocação e o ato não foi resultado de um impulso repentino. Ele disse que o réu guardava ressentimento em relação à falecida, pois ela havia decidido não mais aceitar suas atenções. Então, quando estavam a sós, ele a assassinou. Sr. Satter então falou ao júri pela defesa, pedindo que não se deixassem influenciar pela retórica poderosa do Sr. Asquith. Ele admitiu que William Hampton causou a morte da moça, mas afirmou que a questão era se houve intenção deliberada, o que, segundo ele, as provas negavam. Por isso, argumentou que o veredito correto seria homicídio sem intenção deliberada. Ao resumir o caso, o juiz orientou o júri a decidir se o crime era assassinato ou poderia ser reclassificado como homicídio sem intenção deliberada. Ele deixou claro que apenas uma provocação física grave e imediata poderia justificar tal redução e que nada desse tipo havia sido comprovado neste caso. Ele afirmou que, embora qualquer suposta provocação pudesse oferecer contexto para o ato, ela não poderia justificá-lo. Isso, ele enfatizou, não foi um ato repentino ou impulsivo. Ele finalizou lembrando ao júri que a decisão era deles e não deveriam hesitar em dar um veredito de culpa por assassinato se achassem justificável. O júri se retirou para deliberar e, ao retornar, o porta-voz informou que consideraram William Hampton culpado de assassinato, recomendando clemência. Antes da sentença, William foi questionado se tinha algo a dizer, mas ele não respondeu. O juiz o sentenciou à morte. Um apelo foi feito para que a pena fosse comutada. Seu advogado afirmou que o juiz não orientou direito o júri, especialmente sobre como analisar o depoimento do irmão mais novo de Emily Treadray, única testemunha do crime. Sugeriu-se que o júri não foi claramente instruído a avaliar se o caso poderia ser homicídio sem intenção de matar e não assassinato. O Tribunal de Apelação considerou que um menino de 9 anos podia dar um depoimento, às vezes mais confiável que o de um adulto, e descreveu o caso como um terrível assassinato. O advogado de William Hampton não aceitou a primeira recusa, e então argumentou que houve uma briga e que a garota havia se recusado a continuar o relacionamento com ele, e nesse momento de paixão, ele a agarrou sem a intenção de matá-la. O tribunal rejeitou o argumento, dizendo que seriam necessários minutos de pressão contínua para estrangular a garota. Segundo eles, isso indicava que o ato não foi repentino nem acidental. Eles não encontraram motivos para aceitar o recurso. Nas semanas antes de sua execução, William Hampton passou muito tempo com um padre orando. Ele recebeu a visita da avó, aliviada ao ver que ele enfrentava seus últimos dias com devoção religiosa. Sua mãe escreveu para ele dos Estados Unidos, mas não voltou para vê-lo, e às 8 horas da manhã do dia 20 de julho de 1909, William Hampton foi enforcado. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham. E espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.